podcast Santos no Ar, por Cláudia Duarte. Olá, bem-vindos ao Santos no Ar, o podcast que tem o objetivo de valorizar o empreendedor de Santos e também servir de inspiração para quem tem o sonho de empreender. Eu sou a Cláudia Duarte, jornalista, e hoje eu estou com outro jornalista aqui, Jorge, que também é astrólogo. Agora o astrólogo impera na sua vida, né? Não foi. Agora imperou, depois de muitos anos imperou. Eu resolvi assumir o astrólogo em si, né? E como é que foi isso, Jorge? Porque a gente estava falando aqui nos bastidores que a gente se conhece, sei lá. Alguns anos. Desde que você começou. Dezenas de anos, desde que eu era estagiária. Décadas. Né? Então, é isso. Você mudou, né, do jornalismo, da publicidade que você atuava. Também. E como é que foi esse teu gosto pela astrologia? Eu estava fazendo fazendo faculdade de jornalismo na Unisantos. Aí num sábado, uma amiga minha que também é jornalista hoje, falou assim, vai ter um curso de astrologia no Sesc de Santos, vamos fazer? Olha aqui. Ela me mostrou o papelzinho e tal. Eu falei assim, vamos, é sábado, né? A gente não tem aula esse horário. Aí eu fui fazer. Imagina, 3 meses era o curso de astrologia. 3 meses. Eu fiquei apaixonado. Jura? Aí eu descobri que tinha aula particular de astrologia, a gente fechou um grupo, né? Você vê uma coisa despretensiosa. Despretensiosa, e fui fazendo. Aí depois eu descobri que tinha escola em São Paulo, existia a Associação Brasileira de Astrologia, existia sindicato. Hoje tem até faculdade, né? Não chegou a ter. De estudos astrofaculdade, existe em Londres. Em Londres existe, no Brasil não. Isso até. Mas eu falei assim, eu comecei a fazer, Cláudia, sem pretensão nenhuma de nada. Né, fazendo jornalismo, fazendo astrologia, aí passaram alguns anos, depois que eu estava estudando bastante astrologia, ao mesmo tempo que jornalismo, me convidaram para dar aula no Sesc. Olha, virou professor e hoje é uma referência na cidade. No mesmo local que eu comecei a estudar, que era na Conselheiro Nébias. O Sesc não era na Ponta da Praia, né? Era na Avenida Conselheiro Nébias. Aí depois que ele foi para o Ponta da Praia, para o Canal 5, né? Ele tomou uma dimensão enorme, o Sesc. E a astrologia foi junto. E todas aquelas pessoas que estudaram comigo, olha que interessante, que era da minha classe de jornalismo, todas estavam empregadas na rádio, em jornal, em TV. Estava começando a TV aqui em Santos. E eu fui na onda, né? Aí me chamavam para jornal, me chamavam para rádio, me chamavam para TV. E eu no Sesc dando aula, aí foi. Eu tive que conciliar as duas coisas, né? Eu acho que quando eu te conheci, você estava dando aula no Sesc. Já estava. Trabalhando 19 comigo no anos. jornal. E trabalhava com você no jornal, 19 anos. E assim, é karma, né? No meu mapa é karma. Trabalhar é karma. Ah, que legal. Eu tenho um karma de trabalho. Eu fiquei sabendo que você trouxe meu mapa aqui, nem sabia, que bom. E Capricorniana, Cláudia Capricorniana. E você deve imaginar o quanto o trabalho pesa na minha vida, né? Sim. A importância do trabalho na minha vida. Que é da natureza dos capricornianos, né? Eles valorizam muito o nome, o legado, o trabalho, a realização. Né? E fazer as coisas. Realização para eles. Realizei esse sonho. Vou para o próximo. Né? É isso mesmo. É importante, está na veia tem sempre deles. um propósito, tem que ter sempre um propósito, algo para conquistar. E tem algumas palavras de Capricórnio que são interessantes. Uma delas é a responsabilidade, o compromisso, o dever e a obrigação. Eu adoro. E você tem o Sol e a Lua em Capricórnio ainda. É mesmo? Eu não sabia disso. Eu sei que meu ascendente é Câncer, mas você não nasceu sabia numa que eu Lua tinha. nova. Então tem o Lua e o Sol em Capricórnio. Isso reforça muito essa necessidade de você preencher e ocupar seus espaços, né? Ocupar o seu tempo, né? Ô Jorge, tem muita gente que ainda pensa que astrologia é alguma coisa de adivinhação. Tem gente que pensa isso ainda, porque a astrologia é uma ciência que está até na Bíblia, né, Jorge? Tá. Mas, Cláudia, eu não sei, no passado eu me preocupava muito em ter que explicar isso, né? Quando a gente começa, em 2024 eu fiz 40 anos de estudos de astrologia, né? De astrologia. Aí eu não estou mais preocupado em explicar para as pessoas que a gente não é vidente. Ficaria mais fácil. Mas até não é nenhuma coisa denegrindo, não. Mas tem muita gente jovem que assiste a gente e que acha que tem alguma coisa a ver com algum tipo de premonição. E não é nada disso. É uma coisa científica mesmo. A gente estuda, o que eu estava até falando anteriormente, antes de a gente estar gravando, né? A astrologia se baseia no movimento dos astros. Né? Movimento dos astros, mas é pelas 4 estações do ano. É isso que a gente tem que entender. Quando as pessoas dão declarações assim, a astrologia trabalha com a constelação que não existe mais no céu, você está falando tolice, porque nós nunca trabalhamos com constelações.
Né? Se você fala assim, nós estamos com o Sol agora, o Sol está em Capricórnio, na verdade, na constelação, o Sol está transitando por Sagitário ainda. Nós temos 23 graus e 50 e poucos minutos de Ainda tá diferença. no Ele signo está anterior. no signo anterior, em Sagitário. Então, nós trabalhamos com primavera, verão, outono e inverno. Esse é o ciclo que a gente trabalha. Então, quem nasce hoje, por exemplo, tem uma interferência de Sagitário? Não, não tem. Isso, Não isso, tem. isso é constelação. Aí você vai ter que trabalhar com a astrologia védica, que é a astrologia hindu. Aí, Entendi. a astrologia Outra hindu, a coisa. védica, trabalha com constelação. Mas os princípios são completamente distintos do nosso. Entendi. Isso é muito bom deixar claro. Porque eu vi uma entrevista com um historiador famoso aqui no Brasil e ele falou isto. Que as constelações de hoje não são mais as mesmas, e os astrólogos isso e aquilo. Eu falei assim, ele não estuda história, então. Essa área ele pulou, porque a gente não trabalha. Então eu fico mais tranquilo em deixar claro, o astrólogo precisa estudar. Todo mundo, né? O astrólogo Toda precisa ler o céu, profissão, precisa saber o céu. Quando eu dou palestra, Cláudia, eu sempre gosto de mostrar a diferença de uma estrela de um planeta. Quando você olha para o céu, esse final de semana passado, a gente saiu em família, e eu falei assim, olha, ali é Júpiter e ali é Marte. Aí até os rapazes da rua falam assim, como assim você está vendo? Olha, não brilha. Jura que dá pra ver? Astro não pisca. Ele não pisca. Quem pisca no céu é estrela. O astro tem uma luz parada. E aí eu falei assim, esse aqui é Júpiter e esse aqui é Marte. Ó, tem um tom avermelhado. Olha, pelo branca. óxido de ferro que existe nele. Vamos observar isso. Eu não sabia disso. Então, e os astros, eles ficam numa determinada faixa do céu. Não é em qualquer lugar que você encontra astro. Ele fica numa faixa, todos eles, né? Então, é isso que é o princípio da astrologia, né? Que a gente estuda e lê. E a gente cada vez acha que é mais gratificante quando a gente aprende. Você pode incluir psicologia, história, geografia, astrologia, astronomia. Bom, enfim. Eu falo demais. Jorge, uma coisa que todo mundo fala também, inclusive eu estou em pleno inferno astral, né? Faço aniversário esse mês de janeiro. E isso existe de fato, inferno astral? A pessoa fica mais vulnerável? Não, o que você tem que partir do seguinte princípio. Quando você está com... Você é capricorniana, né? O Sol está em Capricórnio. Ele vai dar uma volta nos 365 dias para voltar a Capricórnio. Né? Então é como se você estivesse com a gasolina do carro já em baixa. E você precisaria repor a gasolina para você continuar. Então é como se você estivesse com a energia mais baixa para o ciclo recomeçar. Esta é a diferença. Aí quando faz aniversário dá esse up. Dá esse up porque o Sol volta à posição que você nasceu. E o que é o Sol no mapa de nascimento? Vamos falar? O que quer dizer o Capricórnio no mapa? O Capricórnio, o Sol é a faísca divina que a gente traz quando a gente reencarna. Né? É aquela faísca divina, é a sua vitalidade. Todo astro que afeta o seu Sol afeta a sua vitalidade, a sua imunidade. Você que gosta de saúde, é bastante interessante. Por exemplo, quando uma pessoa está atravessando um astro em cima do Sol no mapa dela, por exemplo, hoje, Saturno está em Peixes. As pessoas do segundo e terceiro decanato de Peixes estão com Saturno no seu Sol. Elas estão numa fase de queda de vitalidade, cansaço físico, baixa imunidade. É o momento, esse é o período da vida que aparece problema de pele, ossos, articulação, né? Dentes, doenças crônicas, tudo surge nessa época. Isso de maneira generalizada, né? Generalizada, eu posso generalizar. Um cai, tomba, e quebra e bate o joelho, e quebra não sei o quê. Enfim, a parte óssea fica mais vulnerável. Fica vulnerável, É porque pegou o Sol. Então o Sol, ele é a identidade da pessoa. Qual é a identidade da Cláudia interna? É o Sol que revela pra gente isto. Agora, numa consulta, os seus clientes, eles conseguem fazer um mapa, que é um mapa natal, que você vai avaliar, fazer uma anamnese geral da vida da pessoa, e depois ele pode fazer a consulta anual, que vai falar de forma personalizada aquele ano específico para ele. O ano específico para ele. Independente de ser Sol, de ser Capricórnio, Sagitário. Todos os capricornianos. Não. Esse Capricórnio atravessa essa fase. Aquele capricorniano atravessa outro. Cada um no seu tempo, cada um no seu ritmo, cada um no seu horário de nascimento, que é importante. Ou seja, Cláudia, para se repetir o mesmo céu que você nasceu, precisa de milhares de anos. Olha. Você imagina? Por que nós somos únicos? Como a gente é exclusivo, né? Exclusivos. E às vezes a gente perde a vida sendo exclusivos. A gente perde significados, perde oportunidades, perde uma série de situações que você nasceu. Quando você fala, por exemplo, você é uma capricorniana. Os capricornianos se preocupam muito com a carreira e com a profissão, né? Que é a parte vocacional. O Sol é a vocação de vida que você tem. Não a profissional, mas a sua vocação. Por exemplo, posso dar um exemplo do seu? Claro.
O seu Sol e a sua Lua estão na casa 7 quando você nasceu, pelo seu horário de nascimento. Casa é uma área específica da vida. Qual é a vocação da Cláudia? É social. Tem pessoas que a vocação é financeira. Tem vocação financeira. Tem outras que são... O seu é social. A casa 7 é uma área do mapa das uniões, das parcerias e da sociabilidade. Qual é o teu trabalho? Você faz o quê? Sim, Né? isso. Você leva o teu conhecimento que você faz para quem? Para o social. Esta é a importância. E eu falo isso desde sempre, que eu falo, o meu objetivo como jornalista é melhorar a qualidade de vida das pessoas, isso aí. é levar a informação. E não é só a saúde, que é o que eu mais amo, e eu sou louca por saúde, sempre estudo, mas é melhorar a qualidade de vida não só na saúde, mas também nas relações, na vida corporativa, no ambiente domiciliar. E você precisa sempre estar casada, viu? Olha, então eu tô sempre casada, graças Quem a nasce com o Deus. Sol na 7, a Lua na 7, precisa estar sempre casado. Por quê? Porque é o setor do casamento, das parcerias e uniões, são pessoas que não vão conviver sozinhas. Né? Elas vão fazer a vida delas, Entendi. por elas, mas elas precisam de alguém sempre ao lado, estar sempre eu gosto casado. disso, de uma parceria. E assim, eu crio vínculos, depois eu não... É muito difícil eu ter um ex-amigo. E mesmo o meu ex-marido é um grande amigo e uma pessoa muito Bacana, presente na minha vida. Bacana. Então é muito... Eu gosto disso, sabe? As pessoas que eu tive qualquer tipo de relacionamento de amizade, de trabalho e tal, eu sempre tenho esse vínculo. Você vê que a gente se encontra, fica 5 anos, Fica? 4 anos sem se ver e a gente tem assunto como se a gente tivesse visto ontem, né? É verdade, é verdade. Agora, Jorge, me conta sobre essa questão do mapa anual. É importante que a pessoa faça no começo do ano, no aniversário dela, em qualquer fase? Qualquer fase da vida, qualquer fase. Você pode ser de Capricórnio e fazer o seu mapa em agosto, em setembro, em julho, não importa. Você pode fazer, porque o astrólogo trabalha com ele anual. Se você vai em julho, mas você fez aniversário em janeiro, é de julho a julho. Entendeu? Se você vai em dezembro, de dezembro a dezembro. Entendi. É que tem gente que gosta, né, de preparar o seu Começar ano. o ano. Eu fico enlouquecido, né? Porque eu é acabo o uma ano. demanda absurda. Eu termino o ano cansado de terminar de dar aula, de atender e tal, e já janeiro as pessoas já querem o mapa, Todo mundo o mapa do ano. a previsão anual. Então, para mim é complicado. E esse ano, Jorge, de maneira geral, no nosso país, a nossa cidade, você já fez algum estudo? Já, a gente fez diversos estudos, não sei quanto tempo eu tenho, mas vamos lá. Tem uma condição, assim, que está acontecendo no céu, que a gente está vendo agora, essa semana, as mudanças que estão tendo na área do meta, né? E a gente já vem falando isso já há um tempo. Plutão ingressou no signo de Aquário, dia 19 de novembro de 24. Cláudia, eu vou perguntar para você, vou virar o jogo. Você é capricorniana. Plutão, em 2008, entrou no signo de Capricórnio. 2008. E só saiu em 2024. Olha só o tempo que os capricornianos conviveram com Plutão. Isso que é o bom ou astro ruim? das grandes transformações. Nossa, eu não paro de transformar. Pergunta. Exatamente, eu tô querendo ficar quieta nos lugares. É melhor não ficar. Porque eu tô sempre... Eu sempre fui muito conservadora. Eu sempre Capricórnio. mantive a minha vida no mesmo trabalho, com as mesmas pessoas. E nos últimos anos eu tenho tido mudanças atrás de mudanças. Isso mesmo. 2008, que houve aquele boom, né, econômico, houve a crise mundial em 2008, e saiu agora, definitivamente ele saiu dia 18 de novembro de 24. Dia 19 ele ingressou em Aquário e vai ficar 20 anos em Aquário. Isto é e a gente vem falando, Aquário é o signo da tecnologia, da ciência, do céu, do avião. Né? Um signo visionário. Isso, totalmente, social, político-social, né? E Plutão está promovendo mudanças e alterações. Essa questão de tecnologia, de IA, de essas coisas todas que todo mundo fala, ou seja, é algo que vai ser extremamente bom e preocupante ao mesmo tempo. Porque Plutão, ele não tem meio termo. O astro Plutão, ele é de tudo ou nada, ou sim ou não, não tem meio termo. E nós vamos atravessar isso. E Santos é do signo de Aquário. Santos é assim, o mapa de Santos que a gente tem é da fundação, não é da fundação, é quando você levou a categoria de cidade, 26 de janeiro, né? Você levou a categoria. Então eu utilizo esse mapa com reservas, ainda com reservas. Eu acho que o Santos teria que ter outro mapa, mas Sol em Aquário. Então, e ele é do primeiro decanato de Aquário, Santos. Então, nós também entraremos nessas revoluções, nessas transformações. Essa cidade vai passar por mudanças nesses próximos primeiros 10 anos.
Agora? Grandes alterações e mudanças. Isso Boas daí- e ruins. entendi. Boas e ruins, porque eu falei, não tem meio termo. Plutão é de ceifar coisas, né? De tirar coisas. Você sabe aquele astro? Ele não é um astro que representa karma. É destino mesmo. Né? Karma é quando você vem para resolver algo pendente. Entendi. Eu tenho uma pendência com criança, então meus filhos serão minha pendência de vida. Eu tenho uma pendência com estudo, com conhecimento, então eu venho ter que aprender a estudar, a conhecer e a terminar aquilo que eu parei no passado. Isso é karma. Plutão é destino. Ele te joga no buraco. Você fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Como é que eu saio? Eu falo assim, se vira e vai embora. Ou seja, é preciso a mudança acontecer. Essa é a natureza de Plutão. E essa cidade aqui passa por isso. Então você pode ver isso, inclusive, nas questões da natureza que podem afetar a gente aqui nessa cidade. De né? forma negativa. Temos que ficar atentos. Porque antes dele apresentar o lado belo e iluminado, ele sempre apresenta o lado de temor. Entendi. O lado mais difícil. Eu acho que o mundo todo tem que ficar atento para essas questões climáticas, né? E a Muito. gente, principalmente, que todo mundo fala isso daqui, mar, mudança de... E o pessoal vem falando agora que É. Santos vai ser afetada tal. E Plutão em Aquário pode acentuar esse tipo de questão. Agora, Plutão em Aquário, ele fala muito de tecnologia, né? Das questões tecnológicas, das questões da modernidade. Nós estamos realmente nesse processo que a gente precisa levar bastante a sério. Você vê as declarações que agora fez o da Meta, né? Do Facebook, do Instagram e tal, vai ter uma repercussão bastante violenta para esses próximos primeiros anos. Mas uma coisa interessante, eu não quero ser negativo, tá? Porque tem uma linha dos astrólogos agora que estão divididas, né? Tem um lado muito tétrico, que eu tenho escutado umas coisas pesadas de alguns astrólogos, que eu até considero, né? E outros que eu também considero têm falado umas coisas bonitas. Eu tenho comparado com meus estudos. Eu não sou o único. As pessoas têm ideias, eu gosto de escutar as ideias das pessoas. Nós somos jornalistas, Cláudio. Como é que você vê a ação de Plutão em Aquário, de Netuno, de Urano, de Saturno? Eu tenho visto o seguinte, tem um lado luminoso também. 2020 foi considerado o fundo do poço. Já estava sendo previsto 2020. Eu tenho várias entrevistas que eu fazia desde 2017 sobre 2020. Fundo do poço. Só que a flecha do fundo do poço está acendendo. Né? Agora 2025, 2026, né? 25 é um ano de transição, transitório. Para 26 a gente dá o up. Tá? Que bom. E até 2030. Então vai ser a mais flecha um ano vai de acender até aprendizado 2030. que a gente tem essa oportunidade. Adaptações, vamos chamar de adaptações. Nós vamos passar por adaptações agora, aí nós vamos ter o crescimento. Claro que tem muita coisa que vai quebrar aí no meio, né? Vamos falar dos signos, porque senão as pessoas Podemos. ficam na ansiedade, a gente não tem tanto tempo, então vamos dar uma pincelada aí em cada signo, que é isso que as pessoas adoram, né? Vamos lá. No geral é assim, é o que dá ibope para astrologia, né? Então, arianos, por exemplo, vamos fazer o seguinte, vamos definir os signos assim. As pessoas nascem no primeiro decanato, segundo e terceiro decanato. Como é que difere? Do dia 1 até o dia 10? Não. Não, porque o signo não começa no dia 1º. Eles começam no dia 21. Então, o primeiro decanato são os 10 primeiros dias. Depois o segundo e o terceiro, formando os 30 dias, tá bem? Por que eu tenho que fazer essa divisão? Este ano foi o ano mais difícil de se fazer previsão anual para signo. Porque existem astros que estão saindo de um signo, mas eles retrogradam e voltam para o signo onde eles estavam. Entendi. São os astros que justamente a gente trabalha para fazer previsões. Por exemplo, Netuno está em Peixes há anos, vai entrar em Áries. Só que ele vai durante o ano, volta para Peixes. Aí ano que vem, definitivamente, ele fica em Áries. Então tá complicado. Quando a gente foi fazer para o jornal esse ano a tribuna, você vê que saiu na página, foi tudo dividido em primeiro, segundo e terceiro decanato. Até o rapaz falou assim, mas vai ficar assim? Vai. E tem a explicação. Eu falei assim, mas eu vou fazer a explicação por que é assim. Então, como a pessoa tem que fazer essa leitura. Então, por exemplo, o primeiro decanato de Áries, ele pega uma conjunção forte. Então, assim, é o decanato Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Esses 4 signos. Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Tem meu ascendente e meu signo aí. Do primeiro decanato, tá? Tá. Então... De Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. São os que mais vão sofrer a influência da conjunção de Saturno e Netuno.
são os que mais terão que ser criteriosos com a saúde, aquilo que eu havia falado, tá? Com baixa vitalidade, cansaço físico. Mas isso quem nasceu no primeiro decanato, Decanato, desses signos. de Áries, Câncer. Não, está livre, né? Então, são os que têm que tomar mais critério com isso, com a saúde, tá? Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Eu vou dar uma pincelada geral, então, tá bem? Por exemplo, o signo de Touro, né? O Touro, as pessoas do primeiro decanato, de Touro, Leão, Escorpião e Aquário, é o que passam por processos de transformações este ano. Grandes transformações na vida. Precisam aprender a zerar. Touro, Leão, Escorpião e Aquário. O que é zerar? Zerar é deixar sentimentos ruins indo embora, deixar emoções negativas, ressentimentos, né? Tem que deixar embora, porque senão você vai sofrer consequências sérias, tá bem? As pessoas dos outros decanatos de Áries, deixa eu explicar para vocês, do segundo e terceiro decanato, tem um ano muito importante e um ano muito criativo, um ano de mudanças interessantes e, principalmente, até junho, aproveitem para vocês se programarem no que for de estudo, de conhecimento, tá? As pessoas de Touro, do segundo e do terceiro decanato, também tem um ano de grandes mudanças e mudanças positivas. Também? Mudanças positivas que eu quero dizer são acontecimentos e oportunidades que ocorrem na vida de vocês. Tá mais fácil assim? Tá, mas a pessoa tem que sempre prestar atenção em que decanato ela está, porque não é só o signo que você está falando. Você está falando do signo com o decanato. Isso, por exemplo, os Gêmeos. As pessoas que nasceram no primeiro decanato, os primeiros 10 dias do signo de Gêmeos, é as que mais vão atravessar mudanças e imprevistos na vida. É mudança de rota. Sabe quando você está seguindo a tua vida, você fala assim, eu me planejei este ano para isso? Esquece que não vai ser assim. Tá? Mas é ruim? Você pode fazer a pergunta de empresário. A pergunta de empresário é qual você fez. Mas é ruim e é bom. Aí quando você fala se é ruim e se é bom, ela pergunta assim, qual é a porcentagem disso? Já passei por isso. Então, essa mudança de rota é assim, você está seguindo uma linha da sua vida e de repente você tem que fazer outra coisa. Eu me inscrevi em tal curso, mas não é esse que eu vou fazer este. Então, assim, geminianos do primeiro decanato estão nesta vibe este ano, então prossiga isso. Já os do segundo e terceiro decanato têm um ano bastante interessante. As pessoas do segundo e terceiro decanato de Gêmeos, fiquem ligadas somente, é assim, não colocar tanta expectativa nas coisas que fizerem. Tá bem? Ou seja, não coloque 100%, porque vai ter resultado de 70% ou 60%. Porque Júpiter está em Gêmeos até junho. Ajuda muito. Mas só que Saturno está bloqueando. Entendi. É aquela situação na sua vida que acontece assim, eu te dou, mas você vai pagar o boleto. Sabe? Já vou contar para minha filha, que é geminiana. Fica criando, Júpiter está ali. Tá cheia de expectativa da faculdade, sair da Saturno cidade. vai dar uma barreirada neles até junho. Porque no céu, Cláudia, eu não sei qual é o tempo que eu tenho, mas no céu... Ainda tem tempo. Tá. No céu, nós estamos com um aspecto tenso. Eu até estava dando uma entrevista num outro programa que eu estava com um cientista político junto. E eu falei assim, em junho aconteceu a quadratura Júpiter-Saturno, em agosto aconteceu. Em dezembro, dia 24 de dezembro ela aconteceu e vai ocorrer outra agora em junho de 25. É um aspecto que acontece no céu entre dois astros, é o astro da grande fortuna com o astro do infortúnio. Eles vão se conflitar. Isso mexe com a política mundial e com a economia mundial. São crises financeiras, bolsas de valores e dólares. Isso vai se repetindo em junho. E os geminianos vão sofrer isso também, nesse período, tá bem? Já os do segundo e terceiro decanato, os do segundo e terceiro decanato que eu havia falado de Gêmeos, que o primeiro está nessa mudança de rota. Os de Câncer, isso. Os cancerianos é o que eu havia falado anteriormente, os do primeiro decanato, ou seja, os que nasceram nos 10 primeiros dias do signo, eles têm que cuidar da saúde, fazer um check-up geral na saúde, tá? E não contar também com criar grandes expectativas. É aquele ano que você tem que fazer aquilo que já vinha fazendo. Já os do segundo e terceiro decanato estão cheios de bons aspectos aqui no céu, e o segundo e terceiro decanato, se você tiver algum planejamento este ano, deixe para pós-junho, o segundo semestre. Alguma programação legal, uma viagem para o exterior, abrir uma empresa, tá? Só para depois de julho e agosto, não abre empresa Agora, antes. isso não vale para ascendente, é só para signo de nascimento mesmo. Vale.
detalhe. Tô de olho aí. Júpiter vai abrir o seu mapa lá para o segundo semestre, depois eu te falo. Os leoninos. Os leoninos do primeiro decanato, que eu havia falado anteriormente, Touro, Leão, Escorpião e Aquário, estão passando por esse processo de mudança, de transformações na vida, mas estão com apoios. Apoios, o que significa? Astros que vão auxiliar, saídas criativas, tá? Os leoninos, apesar dessas mudanças virem para eles, que podem ser impactantes, vão ter coisas externas que vão auxiliando. Na jornada de um herói da mitologia grega é assim. O herói precisa atravessar aquele percurso. E ele vai passar por muitas dificuldades. Ele é filho de um dos deuses lá do céu. Mesmo assim, ele vai ter que passar por aquilo. A missão dele é atravessar aquilo. Só que no meio do caminho, até ele chegar no fim, sempre vem alguém que traz um pote de uma água, traz um cobertor, dá um abrigo, você sabe? Até você chegar onde você tem que chegar. Sim. E a nossa vida é assim. Nós temos um percurso difícil, uma trajetória difícil, mas no meio dela, você sempre tem umas bênçãos que ajudam a gente. Então, assim, o primeiro decanato. Já o segundo e terceiro decanato de Leão já tem aspectos assim de alterações, mudanças na vida. O que é mudanças e alterações aqui? É vocês aprenderem a serem flexíveis. Os leoninos são signos fixos. Signos fixos são signos teimosos. Touro é assim, Leão é assim, Escorpião é assim, Aquário é assim. São signos teimosos. Então, assim, aprenderem a ser flexíveis para lidar com as boas situações que vão ocorrer. Já os de Virgem, o primeiro decanato de Virgem, os que nasceram nos 10 primeiros dias de Virgem. Ou seja, também são mudanças de rotas que estão acontecendo com vocês, variações. Fiquem alertas com os imprevistos que podem ocorrer, né? Contava com isso e não acontece isto. Segundo e terceiro decanato, vai entrar naquela que eu falei dos Gêmeos, também os virginianos. Segundo e terceiro, não conte com 100% de nada, tá? Porque vai vir menos. Libra ou vai agora, ter né? ou vai ficar truncado o caminho, Libra. Libra é interessante. Os librianos do primeiro decanato, eles estão com os aspectos aqui que vão auxiliá-los, né, em fazerem reformas, em fazerem mudanças na vida, em se cuidar e tal, mas vão ficar também batendo naquilo. Eu vou ficar entre a parte prática da vida e a parte lúdica da vida. Seria interessante os librianos do primeiro decanato encontrarem e buscarem algo artístico para eles, tá? Algo artístico, musical, algo que seja Um hobby, alguma coisa que seja legal. Já os do segundo e terceiro decanato já terão um ano mais propício a partir de junho. Propício quero dizer assim, portas mais abertas a partir de junho. Escorpião. 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 Primeiro decanato de Escorpião, como Touro, Leão e Aquário, também passam por aquele processo, principalmente os escorpiões, de mudanças sérias, intensas, drásticas. Fique ligado, porque pode haver perdas esse ano. Sérias perdas. Mas perda de dinheiro, perda de pessoas? Pode, isso mesmo. Isso mesmo. É aquela fase da vida que você não espera aquilo. Segundo e terceiro decanato já tem um caminho mais tranquilo para lidar. Aliás, o segundo e terceiro decanato de Escorpião está numa boa fase da vida para colher aquilo que plantou no passado, ou ter retorno daquilo que investiu. Na vida a gente sempre tem isso, né? A gente pode ter retorno daquilo que a gente investiu. O próximo qual é? Sagitário. Sagitário. Tô com a cola aqui. Tem uns que eu sei. Sagitarianos. Sagitarianos do primeiro decanato também estão numa fase bastante interessante da vida de também colher temas que vocês investiram na vida, ou até terem um retorno. Você sabe aquela coisa que ficou meio vaga para você no passado e de repente vem esse esclarecimento para você? O primeiro decanato de Sagitário tem isso. De repente, por que aquele romance não aconteceu? Né? Pô, eu estava tão afim, tinha tudo para dar certo. Aí vem a explicação. Olha só. A vida oferece a explicação, tá bem? Mas também é um ano de boas mudanças. O segundo e terceiro decanato de Sagitário, volto àquilo que eu falei para os geminianos também. Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes do segundo e terceiro decanato. Não aguardem, não fique esperando resultados rápidos de nada que você for fazer. Repense diversas vezes. Eu vou abrir uma empresa. Repense, revise se realmente é bom você fazer isso. Capricórnio agora, né? Capricórnio. O primeiro decanato é o ano mais difícil, porque o astro Saturno, que é o dono de Capricórnio, vai estar contra ele. Então, esse aqui, Áries, Câncer, Libra e Capricórnio do primeiro decanato,
são os signos que mais vão sofrer influência desses astros, como se fosse assim, mais para dentro do que para fora, tá? Tem que revisar, repensar e ter bastante jogo de cintura. Já o segundo e terceiro decanato, já bem diferente. Aproveita, Cláudia, porque o segundo e terceiro decanato de Capricórnio já está numa fase bem mais tranquila, tá? E para crescer na vida, porque o segundo e terceiro decanato, vocês vão receber aspectos de astros que vão trazer novidades, retornos interessantes e acontecimentos, mas é mais adiante, não é para agora, não. Entendi. Sou paciente, né? Capricorniano é paciente. É. Aquário. Os aquarianos do primeiro decanato, esses estão sim recebendo o trânsito de Plutão. Plutão está em Aquário. Esses vão passar por processos de alterações, mas esse é transformar a vida, fazer a vida algo novo. Plutão vai entrar no cerne da questão aí pessoal e os aquarianos vão se sentir um pouco diferenciados, tá? É para fazer a vida nova, para fazer uma vida nova. O segundo e terceiro decanato de Aquário estão com um aspecto que até junho devem aproveitar as boas situações que vão ocorrer com eles. Olha só, na hora que você acabou, ela me fez o sinalzinho que a gente tem 2 minutos. Então tá, peixes, vambora. Peixes, o primeiro decanato, os primeiros 10 dias que nasceu do signo de peixes, atravessam aquele período que eu falei para vocês, aquela fase que eu falo para vocês de mudar o roteiro da vida. Não dá mais para ser dessa maneira. Desapega. Desapegar é a palavra correta para vocês. Já os do segundo e terceiro decanato já atravessam aquela fase que eu tenho falado de Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes. Pega leve com o ano. Leve as coisas a sério, mas pegue leve com o ano. Ou seja, vá buscar um hobby, vá buscar alguma atividade que seja interessante para você. Muito bem. Uau! Acabou, né? Agora, Jorge, você falou de todo esse panorama aí, deu um norte para cada um, mas o que está escrito no mapa, é possível a pessoa ir fazer alguma coisa para que não aconteça aquilo que você... Porque o mapa você dá uns toques, né? Sim. E a pessoa consegue fazer alguma mudança, por exemplo, é claro que se você falar, olha, não tá bom para você fazer uma cirurgia em tal dia, aí ela muda e consegue fazer essa alteração. O objetivo é esse. Em algumas outras coisas da vida, tipo um casamento, abrir um negócio, isso daí você consegue fazer essa alteração. O objetivo é esse. É você fazer, não é o momento para você investir nisso. Ou é o momento para você fazer aquilo. E o objetivo é esse. Mas existem coisas que não se mudam. Não se mudam. Aí não tem jeito. Não. Você já veio determinado para aquilo. Aquilo já veio determinado para você. Você só tem que saber como lidar com isso. Já é alguma coisa. Agora, Jorge, todo mundo que vem aqui, eu pergunto, a minha última pergunta é sempre... Medo. Não, é só uma dica que você vai dar para quem quer seguir a sua área de atuação, para quem quer ser astrólogo. É estudar. O seu programa é de empreender, né? Exatamente. É estudar, é conhecer, é gostar de conhecer. Ah, mas eu não gosto de leitura. Não é questão de gostar de leitura. Eu também tinha muitas coisas... Né? Tinha muitas coisas que eu não gostava também. História, geografia. Eu não gostava de história, geografia. De repente a astrologia me deu uma visão do que é história e geografia dentro. A gente foi outro dia, apresentou um seminário, foi em grupo que nós apresentamos para um congresso de astrologia aqui do Brasil, sobre as gerações e os astros geracionais. Por exemplo, tem a geração Baby Boomer. Nós fomos estudar. Não tem a geração Z, geração isso. A geração Baby Boomer, que é a geração pós-guerra, né? Segunda Guerra Mundial. Quantos anos tivemos essa geração e quais eram os astros que regiam essa geração? Aí você vai entendendo história, geografia, psicologia. Começa a gostar, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente gosta. É delicioso conhecer os astros e saber que a gente não está aqui por um erro da natureza. E nem por acaso. Não Obrigada, por acaso. Viu, Jorge? Obrigada mesmo pela participação. Lembrando você que temos episódios novos todos os domingos, tanto no YouTube quanto no Spotify e também no site da Tribuna. Muito obrigada pela audiência e até a próxima. Podcast Santos no Ar, por Cláudia Duarte.